Bom dia, meu nome é Pedro e hoje eu vou apresentar um trabalho da disciplina de aprendizagem motora. O tema central é entender como diferentes formas de praticar uma habilidade afetam o aprendizado das crianças, e nesse caso, o chute a gol no futsal. Para isso, o título do trabalho: Efeitos da variabilidade da prática na aprendizagem do chute a gol no futsal para crianças. Antes de entrar nos detalhes do estudo, eu coloquei a definição de aprendizagem motora, que é uma mudança relativamente permanente na nossa capacidade de executar movimentos, resultante da prática ou experiência. Ela é diferente de desempenho. Desempenho é o que vão ver a seguir. A criança consegue chutar a bola e acertar o gol, por exemplo. Mas a aprendizagem ela é mais profunda. É se a criança consegue fazer isso consistentemente, mesmo depois de um tempo sem praticar, e se consegue adaptar a técnica para situações diferentes. Esse slide apresenta uma teoria importante que fundamenta nosso estudo, a chamada de hipótese da variabilidade da prática, onde o autor diz que a prática variada promove melhor aprendizagem do que a prática constante, especialmente em testes de retenção e transferência. A hipótese é simples de entender: praticar uma habilidade de forma variada vai promover a melhor aprendizagem do que praticar sempre da mesma forma, especialmente em testes posteriores, quando a criança precisa fazer algo que não praticou exatamente. Mas há um detalhe: durante a prática variada, o desempenho é pior, a criança ela erra mais e acerta menos, e isso é chamado de interferência contextual. A variabilidade cria uma interferência que torna a prática mais difícil. Mas essa dificuldade ela é, na verdade, benéfica para a aprendizagem de longo prazo, e é isso que a gente vai ver agora. Sobre a interferência contextual, a gente tem alguns autores que trazem algumas definições, né, achados importantes para a pesquisa, e eu acredito que Bortolli destaca isso com mais precisão. A variabilidade contextual, embora cause maior interferência durante a aquisição, resulta em melhor retenção e transferência, suportando, no caso, a superioridade da prática variada. Então, a interferência contextual não é apenas um efeito comportamental. Ela tem base neurobiológica. A diferença durante a prática variada vem do cérebro estar processando informações de formas diferentes. Isso resulta em aprendizagem mais profunda. O estudo tem relevância para professores de educação física, pois se os resultados confirmarem que a prática variada é melhor, isso significa que as aulas podem ser estruturadas de formas diferentes, em vez de fazer todas as crianças repetirem o mesmo movimento, o professor pode criar situações variadas, né? Isso torna a aula mais interessante, mas mais próxima do jogo real e potencialmente mais eficaz para a aprendizagem. E para técnico de futsal, como é o meu caso, o estudo sugere que talvez seja melhor fazer 50 chutes variados do que 100 chutes iguais, por exemplo. E o resultado final pode ser melhor. As crianças podem aprender a se adaptar a diferentes situações de jogo. Chegando à parte principal do objetivo do trabalho, é dizer que foi investigar os efeitos da prática variada versus a prática constante, sobre a aprendizagem do chute a gol em crianças de 7 a 10 anos, né, que praticam futsal. Baseado na teoria que foi discutida, foram feitas duas hipóteses. A hipótese um: o grupo que praticou de forma variada, ela teria melhor desempenho no teste de retenção, ou seja, 24 horas depois isso indicaria que a aprendizagem foi mais robusta e duradoura. E a hipótese 2: o grupo que praticou de forma variada teria melhor desempenho no teste de transferência, ou seja, quando precisasse fazer algo que não havia praticado exatamente, isso indicaria que o grupo desenvolveu uma compreensão mais flexível e adaptável do chute. Essas hipóteses ela vêm diretamente da teoria do esquema de Schmidt, que, segundo a teoria, a prática variada promove a formação de esquemas motores mais abstratos e generalizáveis. E aqui foram usadas 8 crianças no total, de idade de 7 a 10 anos, com média de 8,25 anos, eu coloquei ali, e todos praticam futsal regularmente na escolinha. Aqui elenquei alguns pontos como critério de inclusão, como participação regular nas aulas e ausência de lesão, depois foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos com quatro cada um grupo de prática constante, chamada de GPC, e um grupo prática variada, chamado de GPV. E essa aí na foto é a galerinha que topou fazer a pesquisa comigo. O exercício que as crianças tinham que fazer era chutar gol, e foi escolhido por não haver muita complexidade envolvendo fatores externos, e sim apenas o contato da criança com a bola, até porque algo que eles adoram fazer é chutar gol. E foi medido o desempenho a partir da contagem dos chutes que acertavam no gol. Cada criança fazia 5 chutes em cada fase, então a pontuação podia ser de 0 a 5 acertos. Eu usei a ajuda de um pai de um aluno que se prontificou para ajudar a avaliação dos critérios ali também. No primeiro dia, as crianças fizeram um pré-teste: 5 chutes de uma posição fixa, a 6 metros do gol de frente. Então foram divididos nos dois grupos, de 4 cada um. O grupo prática constante ficou sempre na mesma posição de 6 metros do gol.
de frente sempre chutavam para o mesmo alvo, que era o centro do gol, marcado com um cone, e cada criança fez cerca de 30 a 40 chutes ao longo dos 20 minutos. Depois de cada chute, a gente dizia só se acertou ou errou. O grupo Prática Variada fez diferente. Cada chute era de uma condição diferente, distância variada de 4, 6 metros, 8 metros, e alvos variados no gol. No canto direito, no centro, no canto esquerdo ou em ângulos variados. Às vezes de frente, às vezes na diagonal. Também fizeram cerca de 30 a 40 chutes, mas cada um em uma situação diferente, sem repetição consecutiva da mesma configuração. Ambos os grupos, né, receberam feedback. A gente dizia, eu e o outro pai ali que estava ajudando, se acertou ou errou, só isso, sem dica técnica. No segundo dia do experimento, as crianças retornaram. O primeiro teste foi de retenção. Cada criança fez 5 chutes, exatamente como no pré-teste. 6 metros de frente, e novamente eu e o outro pai responsável registramos quantos acertaram. Isso quer dizer que se o que eles aprenderam no dia 1 se manteve, se uma criança acertou 2 chutes, por exemplo, no pré-teste, agora acerta 4, significa que houve aprendizagem. E no segundo teste, no teste de transferência, agora a situação é diferente. As crianças fizeram 5 chutes de uma posição que elas nunca tinham praticado. 7 metros do gol, na diagonal. Isso testava se elas conseguiam adaptar o que aprenderam a uma situação nova. Aí eu coloquei aqui a explicação do porquê esperar as 24 horas, né, foi um dia depois, que tem a ver com a consolidação da memória, para que elas pudessem ter essa consolidação do que aprenderam no dia anterior. Chegando à parte dos resultados, a tabela mostra o número dos dois grupos. Olhando para o pré-teste, ambos os grupos começaram com a média de 2 acertos em 5 chutes. Isso é bom, significa que a distribuição aleatória funcionou, não ficou disparelho, a questão técnica, individual e qualidade de cada um dos alunos. E agora no teste de retenção, 24 horas depois, a gente vê a diferença. O grupo prática constante melhorou de 2,75 acertos, que não é uma melhora grande. Já o grupo prática variada melhorou de 4 para 4 acertos, né? Isso é uma melhora muito maior, que dá 45% melhor do que o grupo constante. E no teste de transferência, com a posição nova do chute, a diferença é bem maior. O grupo prática constante teve 2 acertos e o prática variada teve 3,75. Isso aí dá 87%, ó, que é melhor. Aí nesse slide a gente tem o gráfico que mostra visualmente o que a gente viu na tabela. As barras verdes representam o grupo da prática constante e as azuis a prática variada. No pré-teste, as barras têm a mesma altura, pois ambos os grupos começaram iguais. No teste de retenção, que a gente vê a diferença clara, a barra azul é muito mais alta que a verde, e o grupo que praticou de forma variada teve melhor desempenho. No teste de transferência, a diferença é ainda mais pronunciada. A barra azul é quase o dobro da verde. Isso significa que a prática variada não apenas melhorou o desempenho na mesma situação, ela também permitiu que as crianças se adaptassem melhor a situações novas. E visualmente fica claro que a prática variada foi superior em ambos os testes de aprendizagem. Chegando à parte final do trabalho, quero ressaltar que a hipótese 1 foi confirmada. O grupo da prática variada teve o melhor desempenho no teste de retenção, como a gente viu. Eles acertaram mais chutes do que o grupo constante. Isso significa que a aprendizagem foi mais robusta e a prática variada promoveu uma consolidação de memória mais forte. E a hipótese 2 também foi confirmada. O grupo de prática variada teve melhor desempenho no teste de transferência. Eles também acertaram mais chutes do que o grupo constante. Isso significa que desenvolveram mais flexibilidade em relação a chutar. Conseguiram adaptar o que aprenderam a uma situação nova. E aí temos a teoria do esquema de Schmidt, que basicamente, quando praticamos de forma variada, o cérebro não aprende apenas um padrão específico. Ele aprende uma regra abstrata, que nesse caso foi ali para as crianças, né? Como ajustar o chute para diferentes distâncias de alvos e ângulos, a gente pode dizer. Finalizando a apresentação, eu posso afirmar que a prática variada ela promove a aprendizagem significativamente superior em comparação com a prática constante, tanto em retenção quanto em transferência, e os resultados confirmam a teoria do esquema Ultimate. E também esse efeito é robusto, não apenas uma ou duas crianças. Foi um padrão consistente entre os participantes. Aí eu quis colocar aqui umas implicações práticas de como profissionais poderiam avaliar esse estudo, que seria para professores de educação física, desenvolverem aulas com múltiplas variações, criarem situações variadas para os alunos nas aulas de educação física, né? Para técnico de futsal também, que pode utilizar isso como meio de variabilidades na hora de montar um treino, seja específico ou situacional, né? Isso aí foi muito interessante para mim, pois possibilitou que eu possa montar um treino com mais variação e até mesmo trocar a filosofia do treino repetitivo e maçante para o mais variado. Mesmo que os resultados não apareçam a curto prazo, com o tempo as crianças elas vão se desenvolvendo. Aí aqui eu deixei as bibliografias que foram utilizadas para o estudo, certo? Aqui eu encerro. Muito obrigado pela atenção.